O jogo é jogado, mas na 94 FM, o futebol é falado e muito falado. Nossa roda de bate-bola. Ops, bate-papo com amantes do futebol iguais a você. Puxa a cadeira e senta na mesa. Começa agora. Jogo falado. Apresentação: Fred Soares. No segundo tempo. Olha uma bolinha, entrou na área, cruzamento. Maurício, gol! Maurício, camisa número 7, aos 12, segundo tempo de jogo, o Maurício deixa muita gente chorando, tem gente chorando no Maracanã, a alegria da torcida do Botafogo, tá ficando próximo um título que há 21 anos não pinta. Olha só que festa, que loucura, ô Márcio Guedes. Pois é, você viu a jogada do Mazolinha, foi muito boa. Boa tarde, gente. Hoje é dia 28 de março de 2021, começa agora mais uma edição do Jogo Falado. E é uma edição que eu vou dedicar inteiramente ao dono dessa voz aí, que vocês ouviram há pouquinho. E eu tô falando do meu querido amigo Paulo Stein. Grande narrador esportivo dos anos 70, 80, 90, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, né? Mas muito conhecido também Brasil afora, e que ontem nos deixou, infelizmente se somou a esse número enorme de pessoas que estão perdendo a vida no Brasil no último ano. Ele, que era um querido amigo, como eu acabei de falar, mas acima de tudo um tremendo de um companheiro, não só meu, mas de pelo menos 2 gerações de jornalistas que tiveram a oportunidade de trabalhar com ele nos últimos anos. Ele foi durante muitos anos narrador principal da equipe da TV Manchete, mas antes passou pela Band, passou também pela TV Brasil, pela ESPN, pelo Grupo Globo, sempre com muito destaque, sempre com muita competência. É um jornalista na essência, começou no jornalismo impresso, atuou no Jornal dos Esportes, também no Estado de São Paulo, aliás, fazendo até um caminho diferente da maioria dos narradores do Brasil, né, dos que se destacaram na televisão brasileira, porque a maioria tem origem exatamente no rádio, e o Paulo Stein teve origem nos jornais e conseguiu se destacar de uma forma maravilhosa. Como eu disse aqui, era um grande amigo, que passou por muitos percalços nos últimos anos, sobretudo depois da extinção da TV Manchete, onde ele teve, como eu disse, grande destaque, mas nunca por conta disso deixou de ser um grande companheiro, sempre mostrando interesse em nos ajudar. Vários jovens, eu estava falando aqui com meu amigo Marcelo Valente antes de entrar no ar, me chamou muito a atenção da quantidade de jovens jornalistas que se manifestaram tristes por conta do passamento dele, exatamente por tê-lo tido como companheiro em algum momento. Eu sempre costumo dizer que o Paulo era um conselheiro. Quando eu comecei esse programa aqui na Rádio Roquete Pinto, ele foi uma das primeiras pessoas a entrar em contato comigo, elogiar pelo início do programa, dar toques, dar sugestões, e a gente sempre procurou seguir, porque quem tem a oportunidade, como eu tive, de ter um amigo desse, com uma larga experiência, com um tremendo conhecimento de televisão e de imprensa de uma forma geral, eu tinha mais é que ouvir, né? E lembrando, o Paulo, além de ter participado dos grandes momentos do esporte brasileiro nas últimas 3 décadas, ele também protagonizou aquela que talvez tenha sido a maior mesa redonda, ou pelo menos num período recente, né? Não vou nem falar dos anos 60 ou 70, porque eu não vi, mas no período recente, da maior mesa redonda de TV aberta na televisão brasileira, uma mesa redonda que tinha Paulo Stein, que tinha João Saldanha, que tinha Armando Marques, Zagallo, que tinha o Márcio Guedes, que está na TV Brasil, que durante tanto tempo trabalhou com ele. Vocês puderam ouvir rapidamente aí a referência que ele fazia durante essa narração, enfim. E
acaba sendo uma notícia que deixa a gente muito triste, pegou a gente completamente de surpresa. O Paulo já tinha uma idade avançada, 73 anos, portanto fazia parte do chamado grupo de risco, mas estava em casa e eu troquei mensagens com ele na última quinta-feira, e na última quarta, perdão, e aí só depois eu soube que ele foi internado na quinta e a doença evoluiu muito rapidamente e, enfim, acabou dessa forma aí, nos afastando desse querido grande amigo. Vou pedir o auxílio aqui do meu caro Luiz Marcelo para a gente rodar mais um pouquinho daquela narração histórica, aliás, uma das narrações que ele mais gostava, porque ela foi muito importante, né, na vida profissional dele, porque representou ali o fim do jejum dos 21 anos do Botafogo, um dos títulos mais importantes na história desse clube. E realmente ele botou toda a energia, toda a garra, toda a alegria dele para fora, exatamente naquela transmissão. E eu vou botar os instantinhos finais daquela transmissão para a gente poder ouvir. Vamos lá, Marcelinho. Tá muito emocionado, Paulo. 44-40. Paulinho Criciúma. Maurício corre atrás, a gente não vê nem mais a bola de tanta gente que tá ali. Olha o Criciúma, ou melhor, o Maurício sofrendo a falta na entrada do Zé Carlos II. Atenção pro tempo. 45. Olha o grito de campeão da torcida do Botafogo. Cobrou o Josimar. Tirou o Aldair. Sobra do Luizinho. Bateu. Carlos. Tem pressa. Jogou pra frente. E realmente uma loucura, Paulo. Já tem fotógrafo dentro de campo, jornalista. Olha aí. Como termina a partida. Botafogo campeão. Invicto. O Botafogo faz o Barcelona. Olha a festa. 21 anos depois. Wagner. Pois é, esse foi o finzinho daquela narração. A gente deixa aí um pouquinho de fundo o hino do Botafogo. Tenho certeza que a torcida do Botafogo guarda com muito carinho aquele momento. E um momento que foi apenas na voz do Paulo Stein, que fique bem claro, naquele ano a TV Manchete transmitiu com exclusividade o Campeonato Carioca. Você encontra no YouTube umas narrações do Galvão Bueno, mas a Globo não transmitiu aquele jogo. Foi uma narração que foi editada posteriormente. O Paulo, um profissional polivalente como ele era, como eu disse, ele veio do jornal, então quem trabalhou em jornal sabe bem o que eu estou falando, você aprende a fazer tudo ali. E você aprende muito a se reinventar, a se adaptar a novas funções e tal. Em 1984, alguns meses depois de inaugurada a TV Manchete, ele já contratado, já narrador da TV Manchete, recebeu uma incumbência que para ele era uma grande surpresa. Que era assim, você vai transmitir o Carnaval do Rio de Janeiro. O Paulo não é de uma família sambista, nada disso, não era aquela pessoa que vivia intensamente o mundo do samba e o mundo do carnaval. Mas recebeu aquela missão com muito carinho, foi estudar, foi trabalhar e se tornou talvez a voz mais querida do povo do samba, do povo do carnaval, se tornou mangueirense exatamente por conta disso. Paulo, que também era tricolor, gostava muito do Fluminense, aliás, a fotinho dele no WhatsApp não era a foto dele, era uma imagem com o escudo do Fluminense e um escudo da Mangueira. E ele me disse em algumas oportunidades que uma das grandes alegrias que ele teve foi exatamente ter transmitido aquele desfile de 84. E a Mangueira também, assim como o Botafogo vinha de um jejum de mais de uma década sem títulos, o Botafogo tinha 2 décadas, e ele narrou o desfile campeão da Mangueira e narrou a apuração que deu o título à Mangueira. E foi muito bonito que o presidente Djalma, já falecido, quando acaba a apuração e é dada a nota 10 que consagra a vitória da Estação Primeira, o presidente Djalma vai até o Paulo Stein e dá o seu primeiro depoimento a ele, e nas milhares, milhões de conversas que eu tive com o Paulo, foi uma das histórias que ele me contou e eu trago esse momento aqui agora pra gente ouvir. Vamos lá, Marcelinho. Opa, podemos, Marcelinho? Estamos ajeitando aqui, probleminha, muito áudio hoje aqui para rodar, mas vale a pena, porque é tudo em homenagem ao nosso grande Paulo. Posso ir, Marcelo? Vamos nessa, vamos ouvir
o momento em que a Mangueira foi campeã do primeiro carnaval da Passarela do Samba e o Paulo Stein narrou. Imperatriz Leopoldinense, 8, nota 8. Beija-Flor, 8, nota 8. Estação Primeira de Mangueira, 10, nota 10. Mangueira, campeã, 208 pontos. Olha, a alegria da Zica, Dona Zica na mesa. Juvenal. Figura de Zica. Presidente da Mangueira, Juvenal. Ô, Juvenal, a tua alegria. Agradeço a vocês, toda a imprensa, pelo carinho que sempre me botaram com a nossa Mangueira. Muito obrigado. Alegria demais. Tudo bem, cara? A Mangueira está de parabéns. Parabéns pelo carnaval. Samba no pé, vitória do samba, vitória da Há uma segurança da Mangueira em volta do Juvenal. Realmente. Aí está. Pois é, foi um momento emocionante na vida do Paulo, um momento que certamente também emocionou demais a imensa nação mangueirense que havia 11 anos não era campeã do carnaval. E o Paulo, a partir dali, conseguiu também construir esse público nesse nosso querido mundo do samba. Um outro momento muito importante da carreira do Paulo, meu caro Marcelo Valente, que já está aqui conosco. Aliás, boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Fred. Marcelo, boa tarde a todos. Marcelo, que é de uma geração mais jovem, mas conheceu o Paulo, né? Não, eu me lembro dele, na TV Manchete, inclusive. Ele, se eu não me engano, fez a cobertura da Copa de 98, que a Manchete, se eu não me engano, não cobriu, mas cobriu, não transmitiu os jogos, mas cobria, né? E eu me lembro muito bem dele, Márcio Guedes também, após em outras emissoras de TV. Infelizmente aconteceu isso com ele. É bem lamentável, eu tô vendo a tristeza aqui sua, né? Que era um grande companheiro seu. Ontem a gente até conversou brevemente no WhatsApp. Amigo mesmo, daqueles que me permitiram que eu passasse a frequentar a casa dele, conviver com a família. Você falava de Copa do Mundo. Um outro papo que eu tive com o Paulo foi a chance que ele teve de narrar uma Copa do Mundo, né? Que talvez seja o momento de grande realização de todos os cronistas esportivos das mais diversas áreas, ou do microfone, ou da imprensa escrita, enfim. E ele teve essa oportunidade, depois de já até participado de cobertura de Copa, de Olimpíada, mas como narrador, né? E principal, e narrando um jogo da seleção brasileira. Era algo muito especial. E a primeira oportunidade que ele teve foi em 86, 3 anos quase depois do lançamento da TV Manchete. Essa emissora transmitiu a Copa do Mundo do México em 1986. O Brasil estreou contra a Espanha e o Brasil venceu 1-0, gol de Sócrates, e ele narrou essa partida e a gente vai ouvir agora. Vamos lá. Rolando jogada pro Júnior. Edson corre junto dele. Levou, bate Júnior. Olha o Careca, vai bateu. É gol! Que alegria, Brasil! Sócrates, Careca! Brasil 1, Espanha 0! Brasil, grita a torcida! Aí, torcida do Brasil! E o Marcelo Valente me perguntava aqui fora do ar, ele estava em loco? Eram outros tempos, né? Para quem nunca participou de cobertura de Copa do Mundo, né? Antigamente não havia a cabine fechada com ar-condicionado, não. Era uma bancada e os narradores das emissoras brasileiras ficavam ali, lado a lado, e com o barulho da torcida no cangote. E certamente isso dava muito mais emoção, né? Muito mais entusiasmo na narração. E esse foi o primeiro gol narrado pelo Paulo em Copas do Mundo, né? Brasil 1, Espanha 0, estreia do Brasil naquela Copa de 1986. O Paulo, Marcelo, tinha uma outra característica que o diferenciava dos demais narradores esportivos da televisão, que era o seguinte: o Paulo,
Ele, exatamente por ter vindo da mídia impressa, a preocupação dele era muito mais com o relato, com a informação, né? Eu não estou fazendo aqui uma crítica a um estilo ou a outro. Os narradores de televisão e os de rádio tradicionais, eles se inspiraram muito nos narradores do passado, que usavam de bordões, muito entusiasmo, muita alegria. O Paulo tinha entusiasmo, tinha alegria, mas, por exemplo, não criou bordões, por exemplo. Né? Ele tinha preocupação muito mais do relato, do cuidado com a informação. E um dos mais importantes furos de reportagem que aconteceram no futebol brasileiro foi dado exatamente pelo Paulo Stein numa transmissão, uma coisa raríssima, um narrador conseguir se atentar para um fato e que depois repercutiu e que acabou ajudando o Brasil a se classificar para a Copa do Mundo de 90. Eu falo do episódio da fogueteira, lembra? Goleiro, para quem não lembra e é mais jovem, houve um incidente durante o jogo Brasil e Chile pelas eliminatórias da Copa de 90 no Maracanã. Um foguete foi atirado no gramado por uma senhora, depois ficou conhecida como a fogueteira, faleceu também. E o goleiro do Chile, então, Roberto Rojas, que depois veio para São Paulo, se tornou membro da Comissão Técnica do São Paulo, ele tinha uma gilete por debaixo da luva e se cortou propositalmente para dar a impressão de que aquilo tinha causado problema que poderia culminar com a eliminação do Brasil. E o Paulo, durante a transmissão, ele percebeu que havia algo de errado ali. E graças a uma câmera exclusiva da TV Manchete, todas essas cenas foram registradas e o Paulo hoje relatou em tempo real. E esse material foi usado pela FIFA no julgamento do caso, que absolveu o Brasil e que eliminou o Chile e, mais ainda, afastou o Chile por 2 anos das competições da FIFA. E essa peça acabou sendo muito bem utilizada dentro do julgamento. E o Roberto Rojas, na ocasião, acabou sendo banido do futebol. Banido do futebol. Ele foi completamente afastado do futebol, nunca mais teve oportunidade de atuar como jogador, voltou a atuar como membro de comissão técnica. Foi treinador de goleiros do São Paulo. Por um curto tempo foi, inclusive, treinador do São Paulo. E esse relato tão importante, né? E fruto também de mais uma história que ele me contou, eu vou dividir agora com vocês. Uns 3 minutinhos, mas que vale muito a pena a gente ouvir, até por uma questão de registro histórico. Vamos lá. O Rojas caiu fora, o foguete caiu do lado dele, a luz colorida, e não houve explosão. Caiu do lado dele. Ele imediatamente aproveitou o lance. Mas, Paulo, ele podia ter atingido ele e caído. Poderia. Por isso que eu estou dizendo para você, eu não vi. Mas ali eu estou vendo o fato. A grama ainda chamuscando e ele distante pelo menos ali uns 70 a 80 centímetros da onde sai a fumaça. Agora veja só, a entrada em seguida do médico da seleção chilena, ela foi precedida antes, né, ali da presença dos jogadores. Você vai ver, na sequência, nós estamos bem devagar para cruzar lá. Ele não tem nenhum sangue até o momento. Não há nenhum, ele bota a mão só no rosto, na altura ali do rosto, da bochecha lá, se contorce, muito em câmera lenta. Vamos analisando essas imagens. Não há nenhum sangue. Outra coisa, foguete, se fosse explosão, poderia ocasionar uma lesão. Mas, Paulo, pela reação dos jogadores chilenos, eu acho que houve algum... Tava armado. Mas todos ao mesmo tempo. Peraí, Márcio, vamos, olha lá, a maleta do médico, jogou no chão, veja só agora, olha a importância deste lance. Maleta, ele olha, faz uma encenação, o Rojas fala alguma coisa para ele, ele se dirige ali para a mala. A câmera nessa altura está mostrando o assédio dos jogadores chilenos em cima do árbitro da partida, do Carlos Lustó, que nessa altura já tem assistência do outro auxiliar que já corre para abafar. Veja só, a câmera vai voltar, olha só, o Careca vem se aproximando, olha só a presença do Careca, se aproxima, olha só, abriu a mala, o Careca olhou e disse que não tinha nenhum corte, não tinha nada. O Careca viu bem de perto, olha lá, olha na mão dele, trava a imagem, olha lá, encosta um chumaço de algodão banhado, tá vendo, olha lá, encosta na cabeça do goleiro Rojas, tá lá, olha só, ele começa a esfregar o rosto do Rojas, o Vera, número 8, se coloca na frente do ângulo da câmera, veja só, o Careca das costas, vê que não houve nada de anormal, porque ele até se despreocupou, né? Aí volta, olha a distância que o Careca tá vendo a cara do Rojas, olha só,
Olha lá. Aí você vê a repetição do lance, é o tape do ocorrido, olha lá. Aonde o foguete cai e o Rojas está. A essa altura aqui tem mais de 1 metro de distância. Ele vai aos poucos no vira-vira do corpo, se aproximando, olha lá. Ele gira para cima da fumaça. Eu não tenho, realmente não vi, não quero dar um depoimento em falso de que não bateu no goleiro. Não vou dizer isso porque realmente eu não tenho essa afirmação para dizer a você que está acompanhando a Rede Manchete. Aí o tumulto continua, o goleiro no chão, o Carlos Lustô está aqui na frente com os braços na cintura, as mãos na cintura, né? Ele fala com o Yannis, número 14, ali está o Astego. Olha só. Olha aí. Nós vamos agora para a imagem externa do Maracanã. Vamos lá. Pois é. Então foi esse o fato muito importante que teve a participação direta do Paulo Stein. Ele me conta até que foi feita uma verdadeira operação de guerra, porque à noite havia um programa na TV Manchete, o presidente da CBF foi até a sede da TV Manchete, aqui na Praia do Flamengo, para pedir a fita, para a fita ser levada já no dia seguinte, pela manhã, para Zurique, na Suíça, onde seria usada como peça na ação que seria movida pela CBF, que acabou absolvendo, né, ou impedindo o Brasil de ser eliminado da Copa do Mundo e punindo o Chile, como eu disse. Bom, enfim. Essa foi uma homenagem que a gente procurou fazer para o Paulo Stein hoje, né, meu querido amigo, ele que vai ser cremado agora no fim da tarde, lá no Caju. A gente não pode comparecer, né, por razões óbvias, né, estamos com medidas de restrição sanitária aqui no Rio de Janeiro. Então, já que eu não poderia comparecer ao velório do meu amigo, eu resolvi fazer essa despedida aqui em público, com muito coração, com muito afeto, com muito agradecimento. Um beijo para ele, onde quer que esteja. Um beijo para Natasha, a filha, com quem eu tive a oportunidade também de trabalhar. Um beijo para Viviane, a querida e lutadora esposa, que permanece firme e forte nos rumos da família. Enfim, é uma bela página que é virada na história da comunicação esportiva brasileira, e eu tenho muita honra, muito orgulho de ter podido conhecer esse homem chamado Paulo Stein. Ele me passou legados e ensinamentos que eu vou guardar para o resto da minha vida com todo o coração. Obrigado, Paulinho, obrigado, Paulo Stein. Um beijo para você. 3h11 no Rio de Janeiro. Jogo Falado. Debate de futebol com quem ama futebol. Jogo Falado. Jogo Falado. Fred Soares comanda o papo. Debate de futebol com quem ama futebol na 94 FM. Jogo Falado 94 FM. Pois é, gente, vamos tocando o barco daqui. Eu tenho certeza que meu amigo Paulo não gostaria muito que eu ficasse muito triste aqui no microfone, não. Vamos lembrar outros momentos do Paulo Stein aqui durante o programa. Um deles eu tenho certeza que vai emocionar muito meu amigo Marcelo Valente. É um momento histórico também na vida, na história do Vasco. Mas vamos começar a falar do que aconteceu com o futebol, com os clubes do Rio de Janeiro nessa rodada do Campeonato Carioca. Lembrando que a gente ainda tem um jogo para acontecer daqui a pouco. O Botafogo entra em campo para encerrar, né, essa sexta rodada do Campeonato Carioca. Lembrando que na sexta-feira nós tivemos a vitória do Volta Redonda sobre o Fluminense, né? Ontem nós tivemos o empate do Vasco com o Madureira em 2-2, uma partida incrível, porque o Vasco chegou a abrir 2-0 e permitiu que o Madureira chegasse a um empate no momento em que o Vasco tinha a faca e o queijo na mão para conseguir mais uma vitória no campeonato. E tivemos um empate também inesperado do Flamengo contra o Boa Vista ontem no combalido campo lá do estádio de Bacaxá, né? Que tá tendo jogo todo dia pelo Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Carioca. Nossa, mãe do céu, esse gramado não vai aguentar muito tempo. E hoje, como transmissão da Rádio Roquete Pinto, a gente vai ter Nova Iguaçu e Botafogo no estádio Elci Rezende de Mendonça, o estádio de Bacaxá. Mais uma vez vai ter a sua grama bastante pisada hoje, com a narração do nosso Ricardo Neto, os comentários do Jorge Ramos, as reportagens do Antônio Jorge e o plantão
do Anselmo Veríssimo. Então não percam a partir das 18 horas aqui na Roquete Pinto. Mas agora a gente vai falar do Flamengo, meu caro Valente. Né? Foi a última coisa que aconteceu ontem, vamos abrir com isso, que é o mais recente, o empate inesperado do Flamengo, quando o Flamengo fez novamente uma boa partida. Uma partida que não foi do mesmo nível das 2 ou 3 anteriores, sem dúvida. Talvez o gramado tenha contribuído muito para isso. Mas o fato é que o jogo terminou 1-1, agora o Flamengo teve todas as chances do mundo para, apesar disso, ter vencido a partida. O caso mais evidente e claro de gol perdido foi do Rodrigo Muniz. Dentro da área, a bola passou ali lambendo a trave do goleiro. Além disso, 2 defesas do goleiro espetaculares, uma bola na trave num novo chute de fora da área do Hugo Moura. O Hugo Moura e o João Gomes tentando muito de fora da área. Queria a tua avaliação sobre essa partida. Boa tarde, né? Agora oficialmente, digamos assim. Sim, Fred, boa tarde aos ouvintes. O Flamengo foi muito bem, né? O Flamengo tá com um time alternativo aí, né? São vários garotos dos júniors. A equipe principal se apresentou há pouco tempo. Sequer o técnico Rogério Ceni está à beira do campo, né? Parece que na próxima partida é que ele assume o comando. E a molecada vem muito bem. Você destacou aí 2 garotos aí que estão tendo boas performances, que é o João Gomes e o Hugo Moura, né? Eles estão arriscando bastante de fora da área, não só isso. Eles têm um passe muito apurado, muito qualificado, marcam bem, chegam bem, tem presença de área e está sendo um diferencial ali no meio campo do Flamengo, né? O Michael é bom se destacar também, né? Que tem feito boas partidas. Bom ponto. Né? Pena ontem... que o nosso Chico Soares hoje não está aqui conosco, porque eu queria muito ouvir a opinião dele. Mas ontem ele fez uma boa partida também. Ontem ele fez uma boa partida. Na anterior ele fez uma partida bem aceitável. Sim. A sequência de jogos parece que tá começando a ajudar o Michael, né? Tá ajudando. Tá faltando o golzinho, né? Ele teve uma chance no jogo anterior, teve uma outra ontem. Sim, mas ele foi um jogador que ele não se destacou tanto pelos gols, assim, mas pelas jogadas, pela armação de jogada, né? Eu falo do gol como elemento de confiança, sim, né? Mas ele tá adquirindo essa confiança mesmo sem fazer o gol. Tanto que, assim, a cada partida ele vem evoluindo e ontem, novamente, ele fez uma boa partida. Então, quer dizer, tá dando mais opções pro técnico Rogério Ceni. O Flamengo já tem um elenco muito recheado, muito estrelado, né? E tá vendo uma garotada aí forte que pode estar dando opções a mais a ele. E aí é bom se destacar por que essa garotada do Flamengo vem se destacando até no campeonato. O Flamengo, se eu não me engano, é o segundo colocado, correto? Não, agora assumiu a liderança com o empate. Apesar do empate, assumiu a liderança. O Flamengo tem o mesmo número de pontos, vou buscar aqui... Tem o mesmo número de pontos do Volta Redonda, ambos com 13 pontos, os 2 lideram. E eu vou dar a classificação geral aqui, meu caro Marcelo Valente, porque é importante que a gente saiba disso, sobretudo por conta da situação dos outros grandes clubes do Rio de Janeiro, né? Que com começos diferentes e claudicantes ainda correm algum risco. O Fluminense, depois de um início ruim, deu uma recuperada, é o 4º, com 9 pontos. Flamengo e Volta Redonda lideram com 13, o Botafogo tem 6 pontos, pode chegar aos 9 hoje e talvez, se vencer, vai passar o Fluminense, vai assumir essa posição no G4, né? São 4 classificados para a próxima fase. E o Vasco em 8º lugar, podendo ser superado hoje pelo Nova Iguaçu. Então, mas vale ressaltar que todos os outros 3 clubes grandes aqui do Rio, eles já estrearam seus titulares. Né? O Fluminense ontem praticamente jogou com seu time titular, só não jogou o Lucas Claro. Aí por uma questão de detalhe, mas o time principal já está à disposição. E acabou perdendo. E o Flamengo, com a molecada em campo, vem se destacando e vem muito bem. E aí é bom destacar por que isso acontece. Porque o sarrafo do Flamengo, eu acredito, está muito lá no alto. Então esses jogadores estão tendo coletivo o tempo todo com o time titular. Não agora. Não, mas isso já desde o ano passado. Então, quer dizer, você aumenta a sua margem, o seu nível. É a história do nível de competição, né? Com certeza um coletivo que eles façam com o time do Flamengo, mesmo que seja o reserva, é muito maior, por exemplo, que um jogo com Boa Vista ou de repente com Madureira, entendeu? Então aumenta a competitividade desses garotos e eu acredito que isso esteja fazendo alguma diferença, pelo menos nesse Campeonato Carioca. Em cima disso que você falou, lembrando, o Flamengo volta com seus titulares agora, na próxima rodada, meio de semana, na próxima quarta-feira, quando o Flamengo enfrenta o Bangu às 21 horas. Aliás, teremos clássico também, Fluminense e Vasco se enfrentando no dia anterior, na terça-feira. E o Botafogo enfrenta o Madureira na quarta-feira às 17 horas. Bom, pelo menos não vai estar tanto calor assim como estava ontem no jogo do Vasco, né?
Mas o Gabigol quis antecipar a volta dele, né? Seria no meio de semana, ele preferiu estrear antes, mesmo, eu até escrevi isso, se colocando em risco, né? Porque aquele gramado do Elci Rezende, alguém até me criticou a partir do texto que eu escrevi, e eu entendi a crítica. Porque, poxa, vocês ficam falando desse jeito, parece que o jogador é de porcelana. O crítico aí tem razão, né? É o campo que tem para jogar, tem que jogar. O grande problema é que o Flamengo tem que pensar que agora, no dia 11 de abril, vai ter uma disputa contra o Palmeiras, valendo taça e mais um título, vale dinheiro. E o Flamengo já provavelmente não terá um centroavante, que foi o Pedro, que sofreu uma lesão muscular no transcorrer da semana, tá fora, né? Ou esteve fora ontem. Pode ser que volte contra o Palmeiras, mas é complicado. E aí o risco de perder o Gabigol. Mas o Gabigol resolveu se arriscar e ontem teve bem mal, né? Teve duas oportunidades que eu me lembro, assim, foram duas oportunidades que ele desperdiçou, mandou pra fora. Teve mal, mas assim, ele, né, acabou de voltar no período de férias, né? Não foi um período tão grande assim, mas de qualquer forma é um período que o jogador para, descansa, quer dizer, os profissionais, eles vêm numa toada muito grande durante o ano todo, trabalhos físicos quase que diariamente, né? E aí por um momento que ele pare, mesmo que seja 10 dias, quando ele volta sentindo um pouco a diferença. E também ele tá jogando com jogadores que ele não tá habituado a jogar, né? É um time diferente, é um time modificado, mas eu acho que vale a pena, sabe? Assim, eu pelo menos gostaria de ter no meu time um jogador que, olha, eu quero antecipar a minha volta. Você vê que o cara tá com vontade, o cara tá com ambição. É uma temporada que vem aí, uma temporada muito importante do Flamengo, vai disputar, são diversas competições, e você vê um jogador assim, tão afim de jogar, mesmo que seja o campeonato, combater do Campeonato Carioca, e o cara quer entrar em campo, quer entrar em forma o mais rápido possível, eu acho isso interessante também. Eu pelo menos no meu time, eu gostaria de ter uma pessoa assim. Lembrando que a volta do time principal significa também a volta do técnico Rogério Ceni ao banco do Flamengo na próxima rodada. Então, o trabalho para valer começa na próxima rodada, nesse duelo contra o Bangu. Você falou, Marcelo, da questão do combali do Campeonato Carioca. Poxa, mas acreditem, o Campeonato Carioca já foi um baita campeonato, com alguns dos melhores jogadores do Brasil atuando aqui no Rio de Janeiro, alguns do mundo, podemos dizer assim. E eu vou falar de um deles aqui, agora, que teve um golaço narrado pelo nosso querido Paulo Stein. Isso aconteceu em 1989, jogo válido pela Taça Rio. Não sei se você lembra desse jogo, Flamengo 3, Botafogo 3. O incrível jogo em que o Flamengo vencia por 3-1 e encaminhava ali a conquista do título carioca, e permitiu o empate ao Botafogo, com um gol de empate sendo marcado contra pelo Gonçalves, que então era jogador do Flamengo. E aí ele saiu, foi jogar no México, e quando voltou para defender o Botafogo, e fez uma trajetória muito bonita. Fez história no Botafogo. No clube alvinegro, né? Mas naquele dia ele marcou um gol contra, mas não é desse gol que eu tô falando do gol que abriu o placar naquela partida, gol de Zico, simplesmente ele, Arthur Antunes Coimbra, num jogo que foi comentado por João Saldanha. Aliás, que dupla, hein? Paulo Stein e João Saldanha, meu Deus do céu. Vamos ouvir essa narração do Zico. Campeonato Carioca de 1989, Flamengo 3, Botafogo 3. O gol do 1-0, marcado por Zico. Botardo tá em cima, recuando o jogo pro Zinho. Leonardo, fechando pro Zico. Falta do Luizinho sobre o Zico. Foi um jogo de braço. Ele usou o braço para empurrar. Foi isso, Stocker? Exatamente, Paulo. Agora o Espinosa está muito agitado aqui no banco e daqui a pouquinho o massagista vai levar alguma instrução, hein? Pra você ter uma ideia, tem uma chuva contínua, aquela chuva fina, insistente no Maracanã. Temperatura já de 18 graus. Uma mudança brusca nos 2 últimos dias de temperatura no Rio de Janeiro. Olha o chute. Que cobrança de falta, escreve agora
que eu tive é que a bola também desviou na barreira. Vamos conferir aí no replay. Agora, o Ricardo Cruz não foi com muita decisão nesse lance, hein, Paulo? A bola surpreendeu o Ricardo Cruz. Eu acho que ele esperou alguma coisa mais colocada, sei lá. A bola foi na direção do rosto dele, ele hesitou. Não sei até que ponto esse problema dele, essa fratura no nariz, contribuiu para isso. Ele foi surpreendido, não teve reflexo e a bola entrou. Pois é. Não, e você prestou atenção nos nomes que ele falou, assim, que você falou, o campeonato já foi um campeonato de sucesso. Leonardo, Zico, Gotardo, Zinho, Zico, o Gonçalves participou, quer dizer, os jogadores que o Gonçalves então não era tão famoso na época, era um jovem jogador da base do Flamengo. Mas o Gonçalves depois, agora a gente falando da carreira dele, é zagueiro de Copa do Mundo. Sim, né? Sem dúvida. Esse campeonato já foi belíssimo, o Maracanã ali estava bastante cheio naquela noite. E não, naquela tarde, na verdade, e não era jogo de decisão de campeonato, era jogo de meio de campeonato. E se o Flamengo vencesse, ele teve com a vitória nas mãos, daria um belíssimo passo para conquistar o título. Dá até para dizer que era o principal campeonato que os times disputavam, né? Assim, a Libertadores você não dava tanta importância, né? Exatamente. Era completamente diferente. O Campeonato Brasileiro mesmo, né? Mas assim, o que valia era o Campeonato Estadual. Para você ter ideia, naquele ano de 1989, o Botafogo foi campeão invicto, tendo atuado 24 vezes. Né? O Campeonato Carioca tinha 24 jogos. Aí você vai dizer, poxa, mas só tinha como rivais realmente os três grandes. Meu amigo, você jogar na época contra Americano, tinha um time, me fez lembrar uma história agora, tinha um time naquele campeonato de 89 que durante muito tempo o Flamengo não conseguia vencer lá em Itaperuna, que era o Porto Alegre, que depois virou Itaperuna. Era um trauma, se eu não estou enganado, o Flamengo perdeu naquele ano de 89 pro Porto Alegre. E o próprio América tinha uma força. Sim, o América Bangu ainda tinha força. Bangu, se eu não me engano, em 87, 88, tinha Mauro Galvão na zaga, tinha Sim. na época do Castor Paulinho de Andrade. Criciúma, que tinha ido pro Botafogo. Sim, era um belíssimo time, quer dizer, era um campeonato realmente muito forte, era o principal dos estaduais, era o principal campeonato estadual do Brasil, né? Vamos dizer pelo assim. menos o mais glamouroso, sem dúvida. Foi isso que deu muita força pro futebol carioca, não só aqui no Rio, mas em outros estados também, né? Quando o Flamengo, o Vasco, né? Todos os clubes cariocas viajam e vão para Manaus, por exemplo, vão jogar no Nordeste. Antigamente ia no Pará, quando tinha Paysandu e Remo, quando os times iam pro Pará, né? Assim, a torcida dos times cariocas sempre compareciam bastante, e a torcida regionalizada, torcida de lá mesmo, né? Então acho que essa época, o Campeonato Carioca, o mais charmoso do Brasil, que todos falavam, né? Pois é. Acho que fez os times cariocas se sobressaírem durante esse tempo no Brasil inteiro. A gente vai virar a página pro Vasco agora, mas antes de a gente falar do jogo específico, vamos continuar nessa toada histórica que tá bonito hoje, em homenagem ao meu querido amigo Paulo Stein, lembrar de outra narração importante dele. O título conquistado pelo Vasco em 1988, título estadual, o bicampeonato do Vasco. A equipe Cruz Maltina havia vencido o campeonato de 87 com o gol do Tita, um ex-rubro-negro, né? E no ano seguinte, ele vence com um gol inusitado de um lateral direito reserva que entrou só para fazer o gol, porque ele fez o gol, comemorou de forma exagerada, foi brigar com o banco de reservas do Flamengo, o jogo era Vasco e Flamengo, e acabou sendo expulso. Deve ter ficado uns 2, 3 minutos em campo, e até hoje a torcida do Vasco rememora com muito carinho aquele momento, que representou um belo motivo para a zoação dos vascaínos em cima dos flamenguistas. Naquele período a TV Manchete transmitia com exclusividade o Campeonato Carioca, e tudo que de bom acontecia naquela competição era na voz do meu querido amigo Paulo Stein. Vai lá, Paulo. Desmarque. Tocou pro Cocada. Tá cheio de gás o Cocada. Vai ele. Vai o Cocada. O Romário tá na área. Edinho tá em cima. Cocada bateu. Gol! Despacha o Flamengo, tirou a camisa, fez festa, fez
Veja aí o gol da vitória. O gol do bicampeonato do Vasco da Gama. Cocada. Ele tirou a cabeça, está colocando tocada. Como é que vai escorar? Ele está aqui no banco do Flamengo. Cocada brigando no banco do Flamengo. Foi lá, desacatou o banco do Flamengo. Ninguém quer falar aqui no banco. Jogadores do Vasco se abraçam, se beijam. A torcida vai ao delírio. O Eurico Miranda tenta entrar em campo. Virou confusão. A torcida faz festa. Era o campeonato carioca raiz, né, meu amigo Marcelo? A gente tá rindo aqui, né? E pra variar, o Eurico Miranda tenta entrar em campo. Oh, que novidade, né? Pois é. Era um momento maravilhoso da história do Vasco. Então, mas eu tô até com a ficha técnica aqui dos times, eu posso falar só pra ver assim, o desfile de craques que a gente tinha aqui, não só do Flamengo, que também era um time muito forte, o Vasco, muito forte também. O Vasco era Cássio, Paulo Roberto, aquele... Cássio, né? Cássio. Paulo Roberto... Cássio, jogador de Copa do Mundo. Copa do Mundo. Paulo Roberto, que era o lateral do cruzamento certo, né? Foi de seleção. Foi. Donato é aquele zagueiro que fez história no La Corunha. Isso. Jogou no La Corunha. E foi de seleção espanhola. Foi de seleção espanhola. Aí vem Fernando, que era muito bom zagueiro. Sim. Jogou no Flamengo também. E o Mazinho é aquele que era lateral direito, depois foi lateral esquerdo, tetracampeão do mundo, pai do Rafinha, Thiago Alcântara. Isso. Thiago Alcântara hoje no Liverpool. E o Rafinha tá no PSG. E aí vem Zé do Carmo, que é outro volante que marcou história no Vasco. E jogou na seleção? Sim, Giovani. Seleção também. E Henrique, esse Henrique, pra te falar, eu não conheço muito bem. Eu também não lembro. Aí o ataque vinha Vivinho. Excelente jogador que passou pela seleção também. Romário. Simplesmente ele. E Bismarck, outro jogador de Copa do Mundo. Técnico era o Sebastião Lazzaroni, que foi técnico em Copa do Mundo. Copa do Mundo. E o Flamengo também, outro belíssimo time. E aí dá pra contar também jogadores de seleção. Zé Carlos, o falecido, saudoso Zé Carlos. Aí vem Jorginho, lateral. Campeão do mundo. Aldair. Campeoníssimo do mundo. Titular. Edinho, que não foi campeão do mundo, mas é excelentíssimo. 3 Copas do Mundo. 3 Copas do Mundo. E Leonardo, outro campeão do mundo. Campeão do mundo. Aí vem Andrade. Seleção. Né, aliás, uma injustiça não ter ido a 82. Sim. Andrade, Ailton e Alcindo. Ailton hoje, que é auxiliar técnico do Fluminense. E Alcindo ele era um pouco calvo aqui, mas tinha um cabelo comprido, é curioso. E que fez história no futebol japonês também. E no Grêmio também. E aí vinha, olha a linha de ataque lá, que era Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho. Todo jogador de seleção brasileira, Bebeto campeão do mundo, Zinho campeão do mundo. Assim, eu arrisco dizer que nenhum time do mundo que viesse aqui não conseguiria bater de frente com esses times. O técnico era o Pelé ou Carlinhos? Deixa eu dar uma olhada aqui pra você. Foi em 87, né? O Flamengo foi campeão em 87. Foi em 88. O técnico era o Carlinhos. 88, era o Carlinhos, isso aí. Era o Carlinhos que tinha sido campeão. Não, eram praticamente duas seleções, assim, dois times que eram seleções, né? Aí você imagina a audiência da TV pra ver um jogo desse padrão, né? Era a audiência de quem era vascaíno, de quem era rubro-negro e de todo mundo que gostava de futebol. E com 2 times tão qualificados, o Cocada fez a diferença. Um Cocada, um jogador desconhecido. Que era irmão do Miller, né? Irmão do Miller. Um detalhe também, esse jogo, o gol, como vocês ouviram, foi marcado aos 44 do segundo tempo, né? Se terminasse empatado, e estava empatado em 0-0, teríamos mais um jogo. Teria mais uma chance o Flamengo de ser campeão. E esse jogo foi, se eu não estou enganado, esse jogo era para ter sido realizado num domingo e aconteceu numa segunda, porque houve uma chuva danada no Rio de Janeiro no domingo. E aí essa partida teve que acontecer numa segunda-feira à noite e o Vasco acabou sendo campeão e tirou a oportunidade do Flamengo adiar essa decisão pro fim de semana seguinte, para a alegria do meu amigo Marcelo Valente. Alegria à parte, o Vasco já começou a dar alegria ou ainda tá dando tristeza, Marcelo? Olha, Fred, a alegria não tá dando, isso eu posso te garantir. Não sei se chega a ser tristeza, né? Na verdade, o torcedor vascaíno tá muito preocupado com esse ano, é um ano que o foco principal é voltar, né? O time tem que voltar para a primeira divisão. Acho que independente de ser campeão da Série B ou não, o foco mesmo que seja em quarto, em terceiro, lógico que a gente não espere um sufoco,
Mas o que a gente espera é que o Vasco volte para a Série A e que lá permaneça por muitos anos sem risco de queda. Assim, é o início de um trabalho do Marcelo Cabo, eu sou muito crítico dele, assim, eu sei que ele ainda está muito no início e a gente tem que aguardar. Eu ontem até gostei do time do Vasco durante o primeiro tempo e até por parte do segundo. Antes da gente falar do jogo de ontem, vamos voltar um pouquinho e falar do jogo do meio de semana, que o Vasco venceu por 3-1, né? Colocando em campo esse menino paraguaio Galarza, que parece ser bom jogador, né? Já virou titular na partida de ontem. Aquela partida o Vasco venceu por 3-1, mas foi meio no sufoco, né? Quem olha o placar fica um pouquinho iludido, né? Com o que houve em campo, né? E os gols foram no finalzinho, né? Porque o jogo estava empatado até, acho que mais da metade do segundo tempo. Foi um jogo, assim, que o Vasco começou bem, mas aí depois começou aquele declínio, né? Técnico do time. O Macaé pressionou e acabou fazendo um gol de cabeça, se não me engano. E aí o Vasco começou a, mesmo que desorganizado, no abafa, tentar o gol e acabou conseguindo. Não foi um primor técnico. O Vasco ainda tem diversos problemas e o que me incomoda um pouco é a insistência com determinados jogadores, inclusive Thales Magno, que fez outra péssima partida. Impressionante, né? A impressão que dá é que o Thales Magno acaba jogando pelo nome, mas ele não construiu esse nome todo, né? Não. Ou então as opções são muito fracas, não é possível. Então, mas esse foi o grande problema, esse setor do campo, os pontas, né? Que são jogadores que tem que armar, tem que construir, fechar, finalizar. Esse foi o grande problema do Vasco no último Campeonato Brasileiro. O Vasco tinha Thales Magno, tinha o Gabriel Peck, que entrava de vez em quando, e você não tinha outras opções. O Iago Pikachu por vezes jogou ali e não conseguiu dar a qualidade necessária. E o Vasco ressentiu muito dessa peça, né? Que é uma figura que hoje em dia é fundamental na equipe de futebol. E a insistência com o Thales Magno agora, nesse momento, nesse trabalho do Marcelo Cabo, isso causa uma certa irritação. E ele está sendo agora muito criticado pela torcida. Eu acho que o Vasco deveria preservar um pouco esse jogador. Ele teve diversas oportunidades. Dificilmente você vê um jogador com tantas oportunidades como o Thales Magno teve e não está conseguindo corresponder. Então acho que é um momento de preservar e assim a diretoria está atenta, que tanto está contratando jogadores justamente para essa posição. Nessa semana o Vasco contratou o Léo Jabá, que é um jogador que joga pelas pontas. Tava na Grécia, né? Tava na Grécia, mas ficou um longo período aí se tratando por conta de uma lesão grave que ele teve. E parece que o Morato, eu não sei se o Vasco já anunciou, mas... Não, o Morato estavam esperando ver a situação de uma lesão que ele teve. Mas acho que ele já estava até aqui no Rio. Ontem ele estava aqui no Rio já para fazer exames médicos. Então, assim, está muito próximo de anunciar. Essa seria uma boa contratação pro ataque. E é outro jogador que também é da função, faz essa função. A gente tem a ascensão do Gabriel Peck, que ontem não jogou tão bem, mas... vem a partida anterior jogou bem. Jogou muito bem, né? Ele vem fazendo um bom campeonato, né? É o artilheiro do time, já fez 3 gols em 6 partidas. E ele dá opções, né? Não só de aprofundar, mas também de construir. Ele construiu muito nesse jogo contra o Macaé. Mas foi um jogo que o Vasco não foi tão bem. Ontem foi um jogo melhor até do Vasco, apesar de tudo, apesar do calor, né? O jogo começou 3h30 da tarde em Xerém. Mas o Vasco jogou bem. Ele recua o Bruno Gomes ali na saída de bola para fazer como se fosse um terceiro zagueiro. Os zagueiros abrem e os laterais sobem. E o Vasco até construiu. Não teve oportunidades claras assim, mas teve lá suas oportunidades, controlou bem o jogo, fez 2-0. É aí que eu queria chegar, com 2-0 a favor, né? E aí você, no bate-papo antes do programa aqui, você me alertou pro tempo técnico, né? E a televisão registra exatamente o que o treinador está falando e ficou bem claro que o bravo Marcelo Cabo pediu pro time dar aquela recuada, não marcar mais tanto no campo do adversário e alegou a questão do calor. Eu concordei, porque realmente você jogar 3h30 da tarde no Rio de Janeiro, né? Já passamos até do período mais pesado do verão, mas é impressionante como tá fazendo mais calor agora, exatamente. Tava um calor danado, você tem 2 gols de vantagem. Ele não tava certo não, Marcelo?
Fred, é quando a gente tá falando, né? Você sabe a minha resposta. Assim, eu tô perguntando pra algo que a gente já discutiu. Eu achei que ele tava certo. O Marcelo acha que não e vai dizer agora por quê. Não, assim, lógico que o calor tem que ser levado em consideração, né? Mas estava calor para as duas equipes, tanto o Vasco quanto o Madureira. Mas uma tinha 2 gols de vantagem. Tinha 2 gols, mas assim, se você tem a oportunidade de fazer, você tem um time superior, o time do Vasco é superior ao time do Madureira, né? E se você tem a oportunidade de fazer 3, 4, você tem que continuar insistindo. Isso é a competitividade. Esses técnicos estrangeiros que vêm aqui pro Brasil, eles são assim, eles são elogiados muito por isso. O Jorge Jesus, quando esteve aqui, foi elogiado por isso. Porque o Flamengo abriu uma vantagem confortável e não se acomodava, continuava. E é uma competição, o Vasco está lá atrás na tabela, o saldo de gols é importante. Então, assim, eu não faria aquilo. Assim, na hora lá, você põe na mesa, né? Você pondera as coisas, realmente calor, mas assim, é começo de campeonato, o Vasco tem um time muito jovem, é uma garotada que subiu recentemente do Júnior, é uma garotada que está acostumada a jogar nesses horários, até horários piores, você sabe que time Júnior, eles costumam jogar 11 horas da manhã, meio-dia, que os garotos estão no campo jogando. Verdade. Então, assim, é para pressionar, vamos continuar nessa pegada, até pro anímico do time mudar, entendeu? Se você dá um jogo do Madureira de 4, 5-0, sei lá, dá um ânimo pro próximo jogo você continuar. Então, principalmente com outro bom desempenho do menino Galarza, né? Um belo jogador, né? É um jogador que merece ter algumas oportunidades, não só ele, eu também gosto muito do Caio Lopes. Apesar de que o Caio Lopes, quando tem entrado, tem decepcionado um pouco, não tem praticado um bom futebol, acho que ele até é displicente em certos momentos, algumas trocas de passe que ele deveria dar com mais precisão e ele acaba relaxando um pouco, tá perdendo muita bola, mas é um jogador que eu enxergo muito potencial nele, né? Então você tem um meio campo ali com o Bruno Gomes, você tem o Galarza, você tem o Caio Lopes, você tem o André, que é o titular, mas que eu acho que ele já deveria estar começando já a também sair um pouquinho do time para aparecer essas caras novas aí. Então, assim, como eu disse, começo do trabalho, mas ele mandou o time dar uma relaxada e o time fez exatamente o que ele pediu. Deu uma relaxada, tomou um 2-1, passou da começou conta, a ser pressionado e tomou o empate e por pouco não toma o terceiro gol. Então, e ele ficou um pouco descontrolado à beira do campo. Não sei se você notou depois, ele começou a reclamar, boca com o árbitro. Começou a bater boca com o árbitro, com o banco, se eu não me engano, ou com o quarto árbitro, ou com o Alfredo Sampaio, que é o técnico do Madureira. E ele teve até que ser contido por um membro da comissão técnica do Vasco, e ele até empurrou o rapaz lá, tira a mão de mim, sabe como é que é? Então, assim, demonstrou um certo descontrole, um destempero, né, por um jogo de campeonato carioca. Então, assim, eu enxergo a passagem do Marcelo Cabo no Vasco com muita preocupação. Quem diria, hein? Em começo de temporada, que coisa louca. Pro Madureira foi ótimo o resultado, porque a equipe agora está em terceiro lugar com 10 pontos, só atrás mesmo de Flamengo e Volta Redonda. Só para ressaltar também a insistência com algumas peças assim que nulas e que irrita a torcida também. Por exemplo, Thiago Reis. É um menino que sempre entra, não faz absolutamente nada. Ele perdeu um gol no meio de semana. Thiago Reis era a reserva do Rio Ibamar. Então você vê que assim, o nível em que estavam as coisas. Então o Thiago Reis entra. E assim, não só nesse partido ele perdeu um gol incrível, mas nas outras também ele perdeu assim, gols assim, ele e o goleiro. Tudo bem, você pode falar da falta de peças, né, que o elenco tem, mas eu colocaria o Laranjeiro. O Laranjeiro ontem entrou, mas fazendo uma função diferente. Mas bota o menino quando entrou, quando tiveram que apostar nele, ele correspondeu. Então, por que não tenta com ele, né? O Vasco, quando começou o campeonato, o Siston estreou com o Vasco, botou esse menino todo para jogar, mas ele tentou dar uma encorpada no time, botar alguns jogadores que são jovens, né? Apesar de tudo são jovens, mas que já tinham uma certa rodagem no time principal, como o Lucas Santos, o próprio Thiago Reis. E o primeiro tempo do Vasco contra a Portuguesa na estreia foi assim, horroroso. Então o que ele fez? Ele mudou logo a equipe, ele tirou logo os dois, tirou o Lucas Santos, tirou o Thiago Reis e botou o Laranjeiras e o outro menino agora, se não me engano, o João Paulo, eu não vou me recordar o nome. O time melhorou consideravelmente, entendeu? Tanto que já na segunda partida o Siston já não vem mais com o Lucas Santos nem com o Thiago Reis. Escala esses jogadores que terminaram o jogo contra o Portuguesa e o jogo contra o Volta Redonda, que foi a segunda partida. Esses jogadores foram muito bem, corresponderam. E aí vem o Marcelo Cabo e tira esses jogadores jovens e começa a insistir com o Thiago Reis, com o Thales. Quer dizer, a torcida perde um pouco a paciência. Mas a insistência, principalmente com o Thales Magno, não tem muito a ver mais ou menos com o que está acontecendo com o Michael no Flamengo? Tipo assim,
A gente precisa usar esse jogador e testar para ver se ele realmente vai servir para o resto da temporada. E a hora é agora no Campeonato Carioca de fazer esse teste. Mas o Michel tá correspondendo. Sim, sem dúvida. O Thales não. Mas ele continuaria mesmo assim, que não tivesse correspondendo. O Michael, mas a diferença é o seguinte, o Michael foi reserva a temporada inteira do Flamengo. Se você pegar, ele é reserva. Ele entra de vez em quando. Ele entra faltando 20 minutos para acabar o jogo, faltando 15. O Thales Magno não. Ele teve uma temporada inteira de 2020 titular e não correspondeu. Ele entra de 2021 com moral de titular também não vem correspondendo. Então tá na hora de dar uma afastada, de ver outras opções ali, entendeu? Para que o time do Vasco comece a rodar. Infelizmente o jogador que surgiu como uma promessa, né? Fez um bom jogo contra o São Paulo. Teve um jogo também contra o Fortaleza que ele deu uma lambreta lá, né? E a torcida adorou aquilo. E de lá para cá não fez mais nada. Teve lesões no meio, né? Ele sofreu duas lesões, se recuperou, mas nunca conseguiu apresentar o mesmo futebol. Então acho que essa insistência o Vasco tem que começar a modificar e vamos ver se esses jogadores contratados conseguem suprir ali essa posição ali, que realmente foi uma posição muito carente pro Vasco. E só falando do Marcelo Cabo, o Campeonato Brasileiro agora houve a modificação, né? Que você só pode ter 2 técnicos durante a Série B também. Foi aprovada também pela Série B. Então, assim, eu já começo a ficar preocupado e acho que a própria diretoria já começa a ligar um sinal de alerta já para ver se ele começa o campeonato. Porque se ele começar... eu tenho minhas dúvidas. Meu Deus do céu, mas diante da nova regulamentação... Isso é um xismo meu, né? Não, tudo bem, mas diante do novo regulamento, pensar dessa forma faz todo sentido. Né? Já que você só vai poder ter 2 trocas no campeonato, não é na temporada, é no campeonato, então você pode trocar antes para você poder substituir 2 vezes se for o caso, mas né, é pensar de uma forma retrógrada, né? Mas enfim, lembrando que o Vasco volta a campo, né, na próxima terça-feira para enfrentar o Fluminense. Nesse clássico a gente vai falar do Fluminense daqui a pouquinho, porque é hora de a gente lembrar de novo o meu querido amigo Paulo Stein. Naquela Copa de 86, né, que foi a primeira Copa dele narrando como narrador principal, ele teve a oportunidade de narrar o gol que foi eleito o gol mais bonito daquela Copa do Mundo. Aliás, que concorreu ao prêmio de gol mais bonito da Copa. O gol mais bonito da Copa foi do Maradona, né? Se eu não estou enganado, o Paulo também narrou, agora eu não estou lembrando. Mas o segundo gol mais bonito foi marcado pela seleção brasileira. Josimar, lateral direito, ele entrou no terceiro jogo contra a Irlanda do Norte. O Edson, que era lateral do Corinthians, se machucou, ficou fora da Copa do Mundo por conta de uma lesão muscular. O Josimar assumiu a posição e estreou logo com um golaço e que provocou vibração inteira da torcida brasileira e vibração no nosso Paulo Stein, como a gente vai ouvir agora. Careca, Elzo, Josimar tá na direita, bola dele, Júnior, outra vez o Elzo, tá pressionado, joga atrás com o alemão, o Branco tá mais solto na esquerda, prefere o Josimar, arrisca de longe e ela... Histórico lá na gaveta, Josimar, camisa número 13, aos 41 minutos, primeiro tempo de jogo. Josimar escreve agora no placar do estádio Jalisco em Guadalajara. Brasil 2, Irlanda 0. João Saldanha, Márcio Guedes, mas eu tô vendo a cara de vocês com uma alegria danada. A minha também. Eu tava no estádio, rapaz. Eu tinha 12 anos de idade e eu acabei indo lá num negócio na época da empresa de turismo do Rio de Janeiro. Meu tio trabalhava lá, acabou me colocando, eu fui. Era um menino ainda, você imagina aquela coisa maravilhosa, glamour de Copa do Mundo, um calor que você não tinha noção. Meu Deus do céu, era muito sol. Gente, eu pulava em cima de todo mundo na hora daquele gol. E eu era gordinho, né? Você imagina o prejuízo que eu causei a algumas pessoas. Daqui a pouco a gente vai ouvir o segundo gol. Perdão, esse foi o segundo gol. A gente vai ouvir o terceiro gol daquela partida. Um lindo gol, uma jogada combinada do Zico com o Careca.
também na narração do nosso Paulo Stein, mas a gente vai falar do Fluminense, que na última sexta-feira perdeu pro Volta Redonda a segunda derrota do Fluminense no campeonato, 3-2, um jogo que foi bem confuso no seu início. O Fluminense colocando o seu time principal, a gente esperava exatamente um crescimento por conta disso, e não aconteceu. O que aconteceu foi muita descoordenação, principalmente jogadores de defesa completamente avoados dentro de campo. Mas acredito eu, meu caro Marcelo, que isso se deva muito mais a uma questão de ritmo de jogo, e aí vai ser natural se perder pontos dentro dessa circunstância, do que propriamente por uma ruindade dos jogadores do Fluminense. Mas é bom ficar atento, né? Fred, eu também acredito nisso. Os jogadores voltando agora, né? Ainda sem muito ritmo de jogo. É um jogo num campo muito irregular. Um jogo que foi um jogo à tarde, né? Quer dizer, também o calor deve ter atrapalhado, e atrapalha muito mais o jogador que está voltando. Foi 6 horas esse jogo. Foi um pouquinho mais tarde do que foi o do Vasco. Mas mesmo assim. Né? Mas muito quente também, né? E o campo atrapalha. Aquele campo parece ser um campo muito pesado, né? É um campo com grama alta. E parece travar um pouco o jogo, e isso requer mais esforço dos jogadores que estão em campo. Mas eu também acho que assim, foi mais por falta de ritmo. O time do Fluminense eu considero um time confiável, sabe? Tem boas peças ali que não corresponderam nessa partida, mas eu acho que assim, pro decorrer do campeonato vai começar a dar uma melhorada, e o foco do Fluminense é realmente a Libertadores. Então o Fluminense, acredito eu, o time titular tá tendo o campeonato estadual como uma preparação, né, para Libertadores que vem aí. O Fluminense tem que estar muito atento nessa competição aí, que é o foco total da torcida do Fluminense. Lembrando, né, dessa questão da Libertadores, o Fluminense tem que entrar com tudo mesmo. Agora é muita garotada, né? E a garotada que tá mudando o jogo a favor do Fluminense, como foram os casos do Gabriel e do John Kennedy no segundo tempo, que ajudaram o Fluminense até quase a virar o jogo, né? Sim, e aí você vê o time do Fluminense entrou com o Nenê e Fred, né? Sim. São jogadores veteranos. A gente até falou sobre isso dia desses, né? Como é que seria com 2 veteranos em campo assim? Então isso é uma coisa que o Roger vai ter que trabalhar, ver o que vai acontecer, se realmente o time vai ser um time produtivo com esses 2 jogadores já com idade mais avançada em campo. Eu acho que pro Nenê não tem nem tanta diferença não. O Nenê corresponde, ele corre o tempo todo, é um jogador já à beira dos 40 anos, se não me engano tem 39, vai fazer 40 esse ano, mas é um jogador que ele tem um biotipo bom, né? Ele é um jogador franzino, corre o tempo todo, não dá demonstração de desgaste. O Fred já, né, é um jogador mais pesadão, um jogador um pouco mais lento, né? Deve demorar um pouco mais a entrar em forma, mesmo assim entrando em forma, não é o jogador com aquela mobilidade toda. Então o Roger vai ter um trabalhinho aí para poder escalar esse time aí e ver se a melhor formação realmente vai ser o time com esses 2 jogadores juntos aí. E o Frederico, apesar de toda a idade, ainda deixando os seus, né? É um jogador que ele tem um caminho do gol, né? Não comparando ele, mas o Romário também era muito assim, né? O Romário já quase 40 anos de idade, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele tinha pouquíssima mobilidade, mas ele sabia se posicionar muito bem na área, né? Então isso é a diferença. Os jogadores, eles têm o faro do gol, né? Eles sabem como se posicionar, né? A experiência conta nesse momento. Vejamos como será esse clássico aí depois de amanhã, na próxima terça-feira, com transmissão aqui da nossa Rádio Roquete Pinto. O assunto agora é o Botafogo, que hoje volta a campo, vai enfrentar o Nova Iguaçu, como eu já disse no começo do programa, com transmissão da Roquete Pinto, transmissão a partir das 18 horas. Meu caro Valente, o Botafogo foi amplamente dominado pelo Flamengo na partida de meio de semana, no clássico disputado meio de semana. Agora, vamos falar algumas verdades. O segundo gol do Flamengo já surgiu no fim da partida. Em um determinado momento do segundo tempo, quando o Botafogo resolveu ter um pouquinho mais de coragem, ele causou alguns transtornos ao Flamengo. Inclusive, um suposto pênalti, que eu sinceramente não achei, mas foi muito reclamado.
Foi? Você achou que foi? Eu achei. Sim, eu acho que se tivesse VAR ali, você olhando a câmera lenta, pelo menos o que a gente viu, eu acho que seria marcado. Engraçado, eu tive a sensação exatamente o contrário, de que ele ia marcar na visão e no VAR ele poderia... Não, achei que na câmera lenta, assim, o jogador, como ele bota a perna assim primeiro, eu achei que ele ia marcar. Mas foi só uma impressão. Mas não é aquele pênalti também escandaloso, né? Não é nada... E teve o lance mais incrível, né? Que foi aquela bola que, poxa, o René se esticou para conseguir tirar e que seria o empate ali. E aí a gente pergunta, será que o Flamengo teria condição psicológica de buscar o segundo gol, tendo sofrido um gol ali e com um jogador a menos? Naquele momento, o Flamengo já tinha um jogador a mais em virtude da expulsão do Canu, né? Que foi justamente logo depois desse lance. Teve esse lance do pênalti. Do pênalti, isso, né? O não pênalti. O não pênalti. E aí a jogada continuou, foi um contra-ataque, se eu não me engano, o Rodrigo Muniz se desvencilhou e aí ele acabou puxando o jogador e aí ele recebeu o segundo amarelo, consequentemente o vermelho. Mas o que eu quis dizer com esse preâmbulo todo foi o seguinte: o Botafogo é absolutamente natural para ele que nesse momento histórico da vida dos clubes ele seja dominado pelo Flamengo, mesmo um Flamengo jogando com seu time B. O Botafogo está muito machucado, está muito modificado, está reiniciando o seu trabalho absolutamente do zero depois de um novo técnico ter encontrado terra arrasada. Então é natural num embate com o Flamengo já constituído, campeão brasileiro, né? Como você falou, apesar de reservas, mas um sarrafo muito alto, o nível técnico desses jogadores naturalmente também aumentou. Então era natural que houvesse essa condição a favor do Flamengo e contra o Botafogo, mas o saldo final, apesar da derrota, em termos de performance, pelo menos na minha opinião, e eu quero debater isso com você, é bem positivo, porque mostra que o Botafogo contra equipes do seu mesmo padrão técnico, ou mesmo um pouco inferiores, vai poder se destacar, né? E aí já tentando vislumbrar a Série B. Sim, mesmo no clássico contra o Vasco, o Botafogo não foi mal, né? O Botafogo por vezes lá conseguiu controlar o jogo. Tudo bem que o Botafogo ficou um pouquinho mais recuado, esperando o Vasco, mas conseguiu, tanto que abriu o placar, e foi assim durante boa parte do jogo. Quer dizer, assim, eu pelo que eu vi do Botafogo, eu não achei o Botafogo um time ruim, não. Eu achei que houve realmente um salto de qualidade em relação ao time da temporada passada, né? Acho que vai melhorar ainda mais, mas de fato é um time que se pegar esses times aí de ponta, o próprio Flamengo, né? Ele dá demonstrações aí de fraqueza. O Flamengo dominou a partida, né? Em determinado momento, assim, se o Flamengo quisesse até ampliar, teve a oportunidade de ampliar o placar. Assim como teve várias chances ontem também, o Flamengo está aproveitando menos do que deveria, né? É verdade. Mas assim, eu acho que o Botafogo, para nível de Série B, tá um time competitivo. Eu não posso garantir hoje se vai sim se classificar, vai conseguir a classificação para a Série A. Mas é um time que vai brigar, eu não tenho dúvidas disso. Agora, é outro início de trabalho, como você bem falou, o técnico Marcelo Chamusca pegou o time numa terra arrasada, né? Ele tenta ainda recuperar alguns jogadores que foram muito criticados, o próprio Benevenuto foi um desses jogadores, né? Você tem o Varley, né? O Zé Wellison, que são jogadores da temporada passada, em que ele tenta dar um gás a mais nesses jogadores. O Babi, você vê que a performance desses próprios jogadores já até melhorou. O Babi, inclusive, é pretendido pelo Atlético Paranaense e comenta-se que o Fluminense também está de olho nele. Porque ele é um bom jogador. Porque seria uma baita perda, né? Pro Botafogo seria algo terrível, né? Eu acho ele muito bom jogador, assim, eu acho que ele pode exercer algumas outras funções, não só de centroavante. Ele, apesar de ser aquele jogador grandalhão, mas ele consegue voltar e ele tem qualidade, né, com a bola nos pés, de distribuição de jogo, ele tem boa visão de jogo, né? Eu acho que aí seria uma perda imensa pro Botafogo. Eu não acredito que isso vai acontecer, espero até que não aconteça. Acho que ele vai ser um jogador fundamental pro time na Série B. Eu diria que ele hoje é o jogador mais importante do Botafogo. A provável escalação do time alvinegro para daqui a pouco é Douglas Borges, o goleiro contratado junto ao CRB, mas que foi também do Volta Redonda. A linha de 4 defensores, Jonathan, Marcelo Benevenuto, Gilvan e Paulo Vitor. No meio-campo, Matheus Friso, Kaique e Felipe Ferreira, ex-Vasco. E no ataque, pela direita, o Varley, pela esquerda, o Marcinho. E como centroavante, ele a quem a gente se referiu,
o Matheus Babi. Vejamos o que o Botafogo então vai aprontar no fim da tarde de hoje, encerrando a 6ª rodada do Campeonato Carioca. A gente já entra agora na reta final do nosso jogo falado e vamos fazer mais uma homenagem pro meu querido Paulo Stein. Paulinho, beijo pra você, hein? A gente jamais vai esquecer de você, principalmente por conta de narrações como essa. Um belíssimo gol marcado pela seleção brasileira na Copa de 86, gol de Careca em jogada com Zico. E o nosso Paulo Stein, sempre de olho, transmitiu assim pra gente. Júlio César. E a torcida vai cantando Brasil, Brasil. É o primeiro do grupo, 6 pontos ganhos, 3 vitórias na Copa. 1-0 na Espanha, 1-0 na Argélia, 2-0 até aqui na Irlanda. Aí de novo Zico, Careca. Pro Zico, de campo aberto, pro Careca. Vai, Careca! Do Brasil! Eu disse, estava adorecendo. O saque de gênio de calcanhate, 5 pra Careca. Careca. Aos 42 minutos, segundo tempo de jogo, o Brasil deixa a gente feliz em Guadalajara, no Jalisco. Brasil 3, Irlanda 0. Márcio Guedes, João Saldanha, que bom o Brasil ganhando assim. Pois é, Márcio Guedes e João Saldanha, que bom ver o Brasil ganhando assim. Se eu tivesse a oportunidade de ganhar de presente uma máquina do tempo, eu ia viajar nessas Copas do Mundo todas, rapaz, só pra viver esses momentos, porque hoje tá chato a beça. Meu Deus do céu. Bom, chegamos ao final de mais essa edição do Jogo Falado, uma edição diferente, mas justa e necessária, em homenagem ao meu querido amigo Paulo Stein. Falamos menos, né, dos confrontos, dos duelos, dos clubes, mas era hoje mais importante que a gente falasse desse verdadeiro ícone da imprensa esportiva do Rio de Janeiro, que ajudou a tanta gente ao longo dos seus mais de 40 anos de carreira, né? Desde os anos 70 aí na batalha, passou, como eu disse, pelo Jornal dos Esportes, pelo Estado de São Paulo, pela Rádio Tupi, pela TV Bandeirantes, pela TV Manchete, pela TV Brasil, pela ESPN Brasil, pelo Grupo Globo. Acho que não esqueci de ninguém. Pela Band, eu falei? Pela Band também ele teve um papel muito importante nos anos 70, início dos anos 80, enfim. Essa é a minha homenagem ao meu querido amigo Paulo Stein. Rapaz, um dia a gente vai voltar a botar o nosso papo em dia, né? Algumas das nossas histórias, as histórias que você compartilhou comigo, eu pude agora compartilhar com todo mundo. Um dia a gente vai falar muito mais sobre isso. Um beijo pra você, meu amigo Paulo Stein. Fica em paz, fica com Deus. Boa tarde a todos, chegamos ao fim de mais essa edição do Jogo Falado. Voltamos no próximo domingo, até lá. Jogo Falado, debate de futebol com quem ama futebol. Jogo Falado. Roquete Pinto.